Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha. Buda é o ser iluminado, aquela que acorda, que desperta. Dharma é a lei verdadeira e Sangha, a comunidade, aqueles que, como nós, praticamos, ouvimos os ensinamentos de Buda e vivenciamos. É importante isso, não é? Às vezes as pessoas acham que apenas eu estudar um texto é suficiente e outras acham que apenas eu fazer meditação é suficiente. E o que eu descobri nessa minha caminhada, nessa minha trilha de quase 40 anos dentro dessa ordem, é perceber que ambos são importantes. São importantes as liturgias, os serviços que nós fazemos. Hoje à tarde eu fiz um serviço memorial de 1 ano de falecimento de uma senhora, a família veio pedir, às 3 da tarde. É uma coisa muito bonita de a gente ver que a família se reúne 1 ano depois para fazer esse memorial com respeito, com ternura, com compromisso, com a vida que continua em cada um. Então eu faço liturgia, cerimônias de enterro, cerimônias de casamento, bênção de casas, de crianças, e dou aulas de meditação, que é o ponto principal da nossa prática, porque o Zen Budismo significa isso. É a ordem do budismo da meditação, onde a meditação sentada, que é chamada Zazen, sentar-se em Zen, é o ponto principal. Por isso que existe esse livro que chama Zen para Distraídos, com apoio aqui da Rádio Mundial, porque foi feito a partir desses programas, desse programa aqui que você está ouvindo agora, onde as pessoas escrevem para nós, fazem perguntas, telefonavam ao vivo e a gente podia responder a cada uma delas. E o Nilo André Cruz, que é o produtor desse programa, ele está chegando já já. O trânsito aqui em São Paulo hoje está pesado, ele foi estacionar o carro, vem vindo aí, ele vai estar abrindo o Facebook Live para falar com vocês. Então, eu agradeço a todos que têm me acompanhado. Vou confirmar com vocês que eu vou mesmo para Portugal em outubro. Dia 5 de outubro, vou estar lá na feira, no Festival Literário de Óbidos, lançando aquele livro que se chama O Sofrimento é Opcional. Como que o Zen Budismo ajuda a lidar com a depressão. Foi comprado por uma editora portuguesa e vai ser lançado em Óbidos no dia 5 de outubro, tá? Então, isso é lembrando, quem está aí em Portugal, tem muitas pessoas de Portugal que escrevem aqui para a rádio, que eu entro em contato, que querem saber de mim, quando é que eu vou para aí. Ficou afirmado agora este ano, agora em outubro. Eu chego em Portugal, em Lisboa, no dia 3 e dia 5 estou lá. E devo ir depois visitar o Porto, Fátima, e aí vou um pouquinho para Zurique, que tem um grupo bonito em Zurique de praticantes. Talvez eu vá até Berlim, parece que alguém estava tentando fazer esse contato. Vou para Berne, que tem um grupo interreligioso em Berne, fazer uma palestra sobre a beleza que é a prática interreligiosa. E assim nós vamos continuando e sabendo bonito que o budismo, o Zen Budismo, está se espalhando pelo mundo todo. Não sou eu que faço isso, os grupos já existem em outros lugares, mas eu posso apenas dar uma pequena continuidade àquilo que está acontecendo. Hoje estamos ao vivo aqui no Face Live. O Nilo André Cruz acabou de entrar aqui dentro, ele está pegando o celular para que a gente possa falar com você no Face Live. Muitas coisas têm acontecido. Ontem eu fiz um casamento muito bonito em Itu. Em Itu tem uma fazenda que chama Fazenda Vassouras. Essa fazenda, a porteira dela é dentro da cidade de Itu. É num bairro. Daí você está andando naquele bairro, de repente tem várias casas elegantes, bonitas. Aí você vira à direita numa ruazinha assim, no fim da rua tem uma porteira. E essa porteira dá para uma estrada que no começo tem pedregulho, depois vira estrada de terra, e que tem açude, tem peixinho, tem cavalo, e lá no fundo, quando a gente chega, tem o que eram os terreiros de café, se tornaram ontem, pelo menos para nós, o local do casamento. Fizeram um altar muito simples, muito bonito, e um casal muito lindo que eu tive a honra de oficiar o casamento deles. Ontem foi feito. E foi, sabe que foi mais bonito também? Que os noivos, as alianças vieram e elas estavam amarradinhas num cachorro, que chama Golden Retriever, sabe, um cachorro meio dourado, assim, do pelo comprido, e o cachorrinho veio trazendo as alianças. São novas maneiras
das pessoas fazerem cerimônias de casamento, chama-se Casamento em Frente a Buda. Se alguém tiver interessado, vocês podem escrever lá para o templo, zendobrasil@gmail.com, para agendar conversas, para fazer práticas. Eu só oficio o casamento para pessoas que possam estar praticando comigo um pouquinho. Não precisa ser budista, não precisa fazer votos perpétuos de ser zen budista, mas precisa conhecer um pouco, porque todo casamento começa com a frase que eu começo aqui no programa no Momento Zen: Buda, Dharma e Sangha. Então tem que saber isso um pouquinho mais em profundidade do que uma pessoa que apenas ouviu falar ou leu em um livro, tá bom? No mais, temos coisas interessantes acontecendo. Eu vou para Campo Grande esse mês. Eu vou fazer palestras em Fortaleza, nos dias 23, 24 e 25 de agosto. Não haverá palestra minha aqui em São Paulo. Minha palestra em São Paulo será em setembro, no dia 20. Esse mês de agosto e o mês de julho, no Japão, é celebrada a cerimônia de Obon. Obon originalmente significava Urabon, que significa que as pessoas podiam estar penduradas de cabeça para baixo. Sabe o que significa isso, ficar pendurado de cabeça para baixo? É um mundo de sofrimento. É um mundo onde as pessoas sofrem. Conta a história que há muitos e muitos anos, na época de Shakyamuni Buda, ele tinha um discípulo chamado Maudgaliana, ou Mokuren Sonja. Em japonês seria Mokuren Sonja. E Mokuren Sonja, a mamãe dele tinha morrido. E ele ficava muito triste. Ele rezava para ela. E um dia ele teve uma visão de que a mãe dele estava sofrendo muito, 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 muito. Estava num mundo de grande sofrimento. E ele fazia ofertas, então, para ela. Ela tinha fome, tinha sede. E ele rezava para ela e punha assim um pouquinho de comida, punha um pouquinho de água. E ela não conseguia pegar. Na hora que ela ia beber água, ela se tornava uma coisa repugnante. Na hora que ela ia pegar a comida, parecia que estava cheia de vermes. E ela não conseguia nem comer, nem beber. E ele foi falar com Buda. Mestre, o que eu devo fazer? Eu vejo a minha mãe num mundo de grande sofrimento. Como que eu posso ajudá-la? E Buda disse o seguinte: nós vamos fazer 3 meses de treinamento intensivo, praticando todos os dias, meditando, estudando, pedindo esmolas. E quando terminar esses 3 meses, nós vamos fazer uma grande liturgia. E nessa liturgia, nós vamos fazer ofertas no altar e eu vou invocar todos os espíritos. Os espíritos que estão nos céus, os espíritos que são briguentos, que são invejosos dos que estão nos céus, os espíritos humanos, os espíritos que estão nos infernos, os espíritos insaciáveis, que por mais que tenha, não ficam satisfeitos, os bichinhos que têm animaizinhos, os espíritos que são que nem bichinhos, que só vão pelo instinto. Eu vou chamar todos eles dos 6 mundos. E vou fazer uma prece. Eu vou fazer uma prece para que se abra o seu canal de percepção e que eles possam ficar completamente satisfeitos. E assim foi feito. Fizeram 3 meses de treinamento intensivo, de prática todos os dias. Quando terminou, todas as pessoas dos vilarejos próximos vieram para rezar pelos seus ancestrais, colocaram aquelas ofertas, um altar enorme, imenso, que nem tem lá mesmo hoje em Bodh Gaya. Os monges em Bodh Gaya vão fazendo o altar, ficando cada vez mais alto, mais alto, mais alto. Tanta comida o pessoal dá. Depois eles distribuem entre os pobres e entre os monges e quem precisa, né? E nesse dia tinha aquele monte de alimentos, aquela beleza de festa. E Buda então começou a fazer preces de invocar todos os espíritos, que todos viessem e se aproximassem daquele altar, que suas gargantas se abrissem, que a sua capacidade e condição de receber as ofertas estivesse manifesta. E assim todos comeram e ficaram completamente satisfeitos. E no final ele olhou para o seu discípulo Mokuren Sonja, ou Maudgaliana, como tem 2 possibilidades de leitura do nome dele, e perguntou: e agora? A sua mãe está bem? E ele fechou os olhos e disse: ela está sorrindo e agradece.
E desde a época de Buda, há 2.600 anos atrás, nós fazemos essa liturgia que chama de Obon, que nós fazemos, colocamos ofertas no altar, as pessoas, os familiares vêm, colocam vários alimentos ali também e rezamos juntos. Invocamos 5 Budas, que são as 5 cores também da bandeira budista, né? Invocamos para que estejam presentes, que abram esses corações, essas mentes, essas gargantas e que todos os seres fiquem satisfeitos. Nós não oramos só por aqueles que estão bem, não oramos apenas para aqueles que já estão no céu, que já estão tranquilos, que já tiveram iluminação. Nós oramos por todos, por aqueles que sofrem e pelos que não sofrem. Isso é o coração verdadeiro da compaixão. Compaixão não é só cuidar de pobre, compaixão não é só cuidar de pessoa em necessidade física. Compaixão é você cuidar de todos os seres e saber que às vezes, mesmo pessoas que são muito ricas materialmente, elas podem ter grandes sofrimentos espirituais e psicológicos. Então, a nossa proposta é esta, de que cada um de nós se torne um coração de sabedoria e de compaixão, a fim de que podamos fazer com que todos os seres se elevem à sabedoria perfeita. Boa noite, Nilo. Boa noite a todos. Estou um pouco ofegante ainda, porque acabei vindo a pé correndo ali. Deixa eu te dizer só uma coisa, Nilo. Uma pessoa se encontrou comigo esta semana e disse que você tem uma voz divina. Oh, divina? Que é como se Deus falasse, tão perfeita é sua voz. Eu estou tão acostumada que já nem percebo mais. Eu também. Mas foi um elogio, já recebi outros, mas este foi bem raro. Eu queria dizer a você que você tem sido apreciada a sua voz pelos nossos ouvintes. Incrível, obrigadíssimo. Que bom. Cris está mandando um boa noite de Londres. O Edson de Jundiaí, na semana passada, o Edson havia perguntado como superar o luto de uma filha, enquanto a Mônica, em Saquarema, no Rio de Janeiro, está enfrentando o mesmo problema, porque perdeu uma filha de 23 anos, de morte súbita, e, segundo ela, perderam a vontade de viver. Mas não pode ser assim, né? Eu vou contar para vocês, eu tive na Feira do Livro de Paraty, e na Feira do Livro de Paraty me fizeram conversar com uma pessoa que eu ainda não conhecia, que chama Tiago Ferro. Tiago Ferro escreveu um livro que se chama O Pai da Menina Morta. A filha dele morreu e ele então conta o que é essa passagem nele, ser humano. Ele não conta exatamente como foi a morte da filha, que doença teve, de que jeito morreu, mas como isso o abalou e o transformou. Como ele começa a se questionar sobre quem ele é o que é a vida, o que é a morte, se ele é verdadeiro consigo mesmo, se ele é falso consigo e com o mundo. Ele faz uma viagem interior de descobrimento de si mesmo e de questionar-se a si mesmo. Então, apenas se lastimar pela morte de seus filhos, parentes, amigos, queridos, isso é muito ainda no que Freud vai chamar de ego. Eu perdi, eu sinto falta, eu estou presa em mim mesmo. Será que nós não podemos oferecer àqueles que se foram, que vão em paz com a nossa gratidão, respeito e amor? E como é que nós vamos mantê-los vivos, não só na nossa memória, mas na nossa vida? Conheço a mãe de um jovem que morreu também muito jovem e ela pôs-se a dedicar a fazer coisas que seu filho gostaria de fazer, em atividades voluntárias e sociais, atividades de ajuda a principalmente crianças e adolescentes e mesmo adultos com necessidades especiais. Então, como que você usa a sua vida em memória daquele que você amava, que você não tem mais contato direto, mas que vive em você? Apenas se lastimar, apenas entrar em depressão e ficar num canto não é suficiente. Nós passamos por uma fase difícil de readaptação da realidade sem este ser humano. É como se tivesse uma trama de tecidos e um desses tecidos se rompeu. Então aquilo fica frouxo, é o que fala, fica branco e preto. A vida perde a cor, perde o sentido. Mas você tem que recuperar esse sentido sabendo que esse ser que morreu está vendo você e precisa do seu apoio para entrar
nos planos superiores de consciência. Então não fique puxando aqui para baixo. O budismo tibetano, quando morre alguém, se durante 49 dias o corpo fica exposto, lá é muito frio, né? E os monges vão orar. E é proibido entrar na sala do morto quem lastime, quem chore, porque dizem que impede aquele que morreu de acessar os níveis superiores de consciência. Então, se há amor por quem se foi, ore, agradeça essa vida e dê vida à sua vida, porque este serzinho que se foi vive em você. Então, viva por este ser, fazendo bem ao maior número de seres. Com Hiroshi, eu vou fazer uma reviravolta nos assuntos aqui, antes que incendeie aqui o Facebook Live, porque o Leandro ficou incomodado com a sua visita ao ex-presidente Lula. E ele diz assim: após o manifesto político em defesa do Molusco, nossa amiga perde credibilidade. Espiritualidade e política não caminham desta forma, são as palavras dele. E aí já causou diversas reações aqui, contrárias, etc. Eu não tenho, tipo, vai procurar sua turma, e aí também não é legal, né? Bom, para todos vocês, eu devo dizer que não é da conta de vocês. Nesta rádio nós não falamos sobre política, ok? Eu fui visitar um detento. Eu fui visitar porque ele recebe visitas religiosas todas as segundas-feiras, às 4 horas da tarde. Eu não sou a única pessoa, inúmeros religiosos de várias ordens diferentes, cristãos e não cristãos, de tradições africanas, indígenas, todos estamos fazendo esta romaria de visitar uma pessoa que está presa. Então, como esta rádio não fala de política, eu não vou dizer nada a você. E aqueles que estão mandando mensagens a favor ou contra, eu devo dizer que eu não estou lendo nenhuma delas. Eu não devo satisfação a ninguém das minhas atividades religiosas. Hiroshi, na semana passada, Sinal perguntou assim, como desenvolver práticas para conseguir compreender e viver de acordo com os paramitas? Então, os paramitas são 6 paramitas, né? Que nós já falamos isso a semana passada. O primeiro deles chama Dana. Dana quer dizer doação. O que eu dou? Eu posso doar meu tempo, eu dou ensinamentos, eu dou a minha vida, eu dou dinheiro, eu ajudo pessoas a saírem de estados que não sejam agradáveis de consciência. Então, o primeiro deles é dana, doação. Como é que você faz? A gente até estimula a pessoa que é muito pão dura, a pessoa que é muito egóica, que só pensa em si, você estimula que vai ter uma prática de doar. Doe-se. Vá fazer caridade, vá num hospital, vá numa cadeia, vá cuidar de pessoas que você acha que têm necessidades e que você possa ajudá-las de alguma forma, né? Eu tive um trabalho muito importante no Hospital Emílio Ribas, que a gente ia lá para fazer meditação com os pacientes, com os médicos, com as enfermeiras. A mesma coisa eu já fiz no Carandiru, eu fiz também nas prisões femininas aqui de São Paulo. Então são coisas que nós, religiosos, fazemos. Como é que você põe em prática o paramita? Se é o paramita da doação, como é que você vai nas pessoas que são necessitadas, e às vezes pode ser miliardários, às vezes pode ser pessoas que estão, mas que elas têm necessidade de atenção e de afeto, e você ir lá dar um ensinamento. Porque para nós a coisa mais importante é a sabedoria. O que Buda tem a dar? O que os ensinamentos de Buda têm a oferecer? Aliás, tem uma história interessante. Diz que Ananda perguntou a Buda, por que você não tem tantos aspectos, mestre? E ele disse assim, vai naquele vilarejo e pergunte para 50 casas o que eles querem. E Ananda foi, voltou e disse assim, bom, um quer ter casa própria, quer que a casa seja melhor, quer mais comida, quer que seus filhos casem bem, quer que a sua plantação dê bastante, enfim. Eram todas coisas materiais. E Buda falou, alguém pediu por sabedoria? E Ananda olhou na folhinha dele e disse, não, ninguém pediu. Disse assim, é por isso, Ananda, porque o que eu tenho para oferecer ao mundo é a sabedoria que transforma. O que Buda fazia para acessar a sabedoria? Ele fazia zazen. Shakyamuni Buda sentava em meditação, em zazen. Temos aulas práticas de meditação sábados e domingos lá no templo. Basta entrar no nosso site zendobrasil.org.br, você tem todas as informações. Para nós o mais importante é isso, você pratica os paramitas através da prática de zazen, de meditação, de ter o esforço correto, a meditação correta, o samadhi correto, né?
a fala correta, o pensamento correto, o meio de vida correto, né? Então, tudo isso é feito através da prática principal nossa, que é a meditação, e essa meditação em movimento, andando na sua vida. Observe-se. Observe quando vem pensamentos assim críticos, destrutivos. O que é isso? Não é? Hoje em dia tem tanta briga por isso, você é deste partido, daquele, deste time de futebol ou daquele. Você já percebeu que os jogadores mudam de time, mudam de camisa, e aqueles que são os fãs, né, dos times de futebol se matam por causa disso? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que nos respeitar e nos dar as mãos para que a gente possa salvar este mundo, para que coisas boas aconteçam. A quem interessa mundos divididos, pessoas partidas, cortadas? Você sabe qual é a palavra para isso? De dualidade? É diabo, gente. Está ficando todo mundo com o diabo no corpo. Todo mundo odiando o outro, com raiva, criticando, brigando. O que é isto? Vamos trabalhar juntos, vamos reconhecer pontos de vista diferentes e criar empatia para que cresçamos juntos. Isso é a grande diferença, isso é pôr paramita em prática. Paramita é aquilo que leva de uma margem à outra, da margem do sofrimento, da briga, da incompreensão, do diabo, do dois, para a margem do uno, onde todos nós estamos unidos numa coisa muito maior do que aquilo que você possa pensar agora que é tão importante. A Oki está em Tóquio nos acompanhando do outro lado desta imensa bola, e ela gostaria de saber onde procurar o Zen Budismo lá. Enquanto a Vitória aqui do Tatuapé, queria saber se existe alguma exigência, quantas vezes e o tempo que tem que fazer meditações por dia. Bom, Tóquio, você pode ligar para um templo chamado Kirigaya. Espero que você fale japonês ou inglês, porque eles não falam português. É 3, a área código de Tóquio, 3208, 3762, agora esqueci. Puxa, estava aqui na ponta da língua, mas enfim, você procure lá, templo Kirigaya-ji. Kirigaya-ji. Fica perto do caçoba, do crematório de Kirigaya. Bem ali pertinho, é fácil acesso, perto da estação Gotanda, e você pode ir lá praticar zazen. Eles têm uma vez por mês, mas eles podem indicar outros lugares para você. Falando que é brasileira e que eu recomendei, será muito bem-vinda. Que o professor lá chama-se Kuroda, é o mestre desse templo. Sobre fazer zazen, o zazen depende de cada um de nós, da nossa disponibilidade. Como eu falei, não vou falar de política, mas fui ensinar zazen para o ex-presidente Lula, e ele me perguntou quando é que eu devo meditar. Eu falei, olha, quando você puder, nos espaços bons. Depende da rotina de cada um. O que a gente recomenda? Que façam meditação de manhã, ao acordar. Pode ser imediatamente, pode ser depois do café, ou se você vai estudar alguma coisa, você pode meditar primeiro ou meditar no final ou depois, mas enfim, antes de dormir, durante o dia, você escolhe os horários em que você pode ficar em silêncio, silêncio interno. Não é o silêncio externo, é o silêncio interior. Você alinha a coluna vertebral, alinha cervical, inspira pelas narinas e solta devagar pela boca. Abrindo a glote, faça isso umas 3 vezes, feche os lábios e respire naturalmente pelas narinas. Algumas vezes por dia, alguns minutos valem mais do que tentativas de horas em desconforto. Então, boa prática do Dharma. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.